Sai da frente que hoje eu tô de bem com a vida. Becos aí. Meu povo, vocês querem saber por que eu tô tão de bem com a vida assim? Eu vou dar um motivo pra vocês também ficarem de bem com a vida assim. Vocês sabiam que tem tanta gente que tá em casa nesse período sem fazer nada, sem produzir, se sentindo, né, parado, não se sentindo útil, e vocês estão fazendo a diferença, galerinha. Vocês já pararam para pensar o quanto é importante isso aqui, o nosso encontro, os nossos conteúdos, o quanto faz você estar na frente, o quanto faz você já ser vitorioso por não ter parado, por estar estudando, por estar correndo atrás. Isso faz muita diferença. Quantas pessoas vão voltar aí, ó, para baixo, desanimados, sem perspectiva, e vocês não. Vocês estão aqui persistindo, continuando. Então, é muito válido que vocês acordem, estejam de bem com a vida, tá? Pensem nisso, pensem que vocês não estão desistindo de vocês, pensem que vocês estão insistindo e persistindo, porque é assim que a gente vai vencer, tá bom? E é com esse otimismo que eu começo o nosso conteúdo hoje. Hoje nós vamos falar sobre quem é esse cuidador quando ele é um familiar. Como assim, prof? A gente vai entender quais são os percalços, as ciladas até, diria assim, do que é ser um cuidador e um familiar. Tudo junto. Vocês já pararam para pensar o quanto deve ser difícil? Vocês aí já precisaram cuidar de alguém da família? Vamos começar esse conteúdo? Então, para isso, eu quero que vocês abram lá o seu livro no capítulo 3, tá bom? Na página 20. Então, sempre vou falar, como vocês já sabem, o capítulo, a página, vocês vão abrir, a gente vai começar como vocês lendo o conteúdo, revisando, revendo, assiste aqui comigo, faz exercício. É sempre assim, tá bom, meu povo? Para dar tudo certo. Então, vamos lá, vamos discutir sobre esse tema muito relevante e que nós mesmos podemos aplicar para a nossa vida, tá certo? Então, quando o cuidador é um familiar, o que fazer? Quero que vocês comecem esse nosso conteúdo de hoje refletindo um pouquinho. Se vocês se tornassem cuidadores de alguém da família de vocês, um pai, uma mãe, um tio, alguém da família, como é que vocês se sentiriam, né? O que é que vocês fariam de diferente? Quais são as dificuldades específicas do cuidador familiar, quando o cuidador é alguém da família? Certo? Além disso, esse conteúdo de hoje tem a proposta para que vocês consigam também entender todas as dificuldades que o familiar vai ter em cuidar daquele paciente. Às vezes a gente chega numa casa, vê lá o familiar cuidando, né? Às vezes de algum jeito mais diferente ali do familiar, e você fica, ai, que estranho, né? Não, essa pessoa parece que nem gosta de Dona Josefa, mas às vezes por trás tem outras coisas, né? Tem vários sentimentos juntos, tem rancor, tem raiva, tem a obrigação, tem o fardo de ser pesado. Então, vamos discutir sobre tudo isso, tá certo? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que existem algumas dificuldades que o familiar ele vai enfrentar para cuidar daquele paciente. Então, se você se tornar um cuidador de alguém da família, você vai enfrentar isso. São coisas específicas desse tipo de relação, tá? Então, aqui eu trouxe algumas que é muito comum que os cuidadores que estão lá desempenhando esse papel com alguém da família relatam, né? Dificuldade para ajudar na locomoção, porque muitas vezes o idoso ele não quer ser ajudado, o paciente não quer ajuda. Ah, menino, eu lhe criei, você agora quer me carregar? Que história é essa? Né? Vocês já com certeza já presenciaram uma cena desse tipo, né? É muito comum. Higiene, gente, essa é outra dificuldade que as pessoas da família enfrentam para ajudar o paciente, porque muitas vezes eles não querem, né, que o familiar, que o filho deles, que o primo, que alguém da família veja sua parte íntima, que dê um banho, que lave seus órgãos genitais. Não quer, né? Ele tem vergonha, ele tem pudor. Passou ali a vida inteira cuidando de você, agora você vai lavar as coisas lá dele? Gente, isso causa um conflito que vocês não imaginam na cabeça do paciente. Então, entendam que para o paciente também é difícil, também é complicado. Medicação do mesmo jeito, né? Os cuidados diários de banho, de medicação, é muito complicado porque eles vão dizer, não,
Fulaninho, tu lá entende de nada? Tu nem tirasse a catinga do mijo ainda, tu vai entender de quê? Tu nem sabe o que tu tá me dando, né? Por mais que você seja o maior estudioso do mundo. É aquela história, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Não confia em você por ser um cuidador. Além disso, vai ser muito difícil para a pessoa que está lá cuidando de alguém da família manter a tranquilidade, né? Porque muitas vezes já vem um estresse, você tá lá no seu ambiente de trabalho junto com o seu ambiente de casa. Mistura tudo, porque você não sai do trabalho nunca, você tá lá sempre cuidando de alguém, né? Além da falta de tempo, que às vezes a pessoa da família trabalha, tem sua família fora ali, aquele paciente, e vai ter outras atribuições que vão demandar muito tempo, né? E a ajuda na comunicação também, que às vezes é prejudicada porque o paciente ele não entende, ele não aceita o que aquele cuidador que é da família está falando, certo? Ele aceita de fora, mas você que é da casa, da família, ele não aceita, não é? Acontece muito isso. Então, por que nós cuidamos de pessoas da nossa família? Por que se tem tanta coisa difícil, a gente ainda vê muitas pessoas cuidando, né? Claro que tem a parte financeira também, gente. Nem todo mundo tem condição de contratar um cuidador, de ter um cuidador toda hora acessível, mas tem outros pontos que a gente precisa elencar para a gente refletir um pouco, certo? Primeiro, é muito comum que a gente queira ter essa responsabilidade porque a gente tem uma dedicação àquela pessoa, que a gente ama, que a gente gosta, né, que nos criou, a gente tem gratidão, a questão da reciprocidade, né, de devolver a ele ou a ela o que ela me deu. Minha mãe me criou a vida inteira, Deus me livre, quando ela envelhecer, quem vai cuidar dela sou eu, que ela cuidou da minha vida, a minha vida inteira de mim. Então são esses sentimentos que rodeiam as decisões de ter um contratar um cuidador ou eu mesmo ser o cuidador. Fica lá nessa questão de dúvida. Além disso, infelizmente, a gente sabe que existem alguns sentimentos que podem permear, né, a cabeça do familiar para ele decidir ser cuidador. Às vezes um sentimento de culpa, de nunca ter dado atenção que aquela pessoa merecia, que aquela criança merecia. Quando a criança adoece, quando o idoso fica doente, ele vai lá, não, agora eu vou cuidar porque eu preciso fazer isso, né? Evitar a censura da família, às vezes é a família que cobra. Olha, você mora com o papai, com a mamãe, você que tem que cuidar mesmo, eu não vou cuidar não, né? Então faça a sua obrigação. Então tem também essas outras coisas, né, gente, que a gente precisa levar em consideração. E quem são essas pessoas que desempenham esse cuidado, né? Quem são os principais cuidadores familiares? Dois cenários são muito comuns, a gente vê o casal, um cuidando do outro, né? Então, o marido que cuida da mulher que adoeceu, ou a mulher que cuida do marido que adoeceu, e os filhos, né? Na grande maioria das vezes, existe lá aquele casal que ou que é solteiro, que nunca teve... Solteiro não, desculpa. Que nunca teve filho, né? E aí ficam os dois mais idosos, mas um sempre tem que cuidar do outro, ou porque não aceitam filho lá, para não tirar a autonomia deles, e acaba que eles se tornam cuidadores e familiares também. E muitas vezes eles já têm até uma certa idade, né? Já tem até complicações também, mas são cuidadores. E os filhos? Os filhos é um cenário que a gente mais encontra, né? Nem todos os filhos têm essa aptidão. Nem todos os filhos têm essa disposição. E quando eu digo isso, gente, não sinta-se culpado se você achar que não tem isso, tá? Porque ser cuidador, na sua essência de ser profissional, é muito diferente de ser um bom filho, né? O bom filho é aquele que dá atenção, que dá ajuda, que escuta, mas ser cuidador é uma atribuição muito além disso. Se a gente pensar na parte mesmo científica, de saber como se faz um banho correto, de saber como se troca uma fralda corretamente, né? De ter lá as habilidades para trocar um curativo. Então, nem todo filho tem essas habilidades. E muitas vezes ele não tem nem a capacidade, nem fez curso, não tem capacitação nenhuma. Como é que ele vai ser esse cuidador de excelência, né? Então, existe muito isso também, a questão do filho querer ser cuidador, mas ele não tem, nem ele, nem o esposo, nem a esposa vai ter a habilidade que nós, com capacitação, né, com cursos, vamos ter. É diferente. Então, quais são as consequências de se cuidar de um familiar? É muito comum que quando a gente desempenha o papel de cuidar de um familiar, apareçam mais conflitos familiares, né? Isso é bem nítido. Por quê? Porque aumenta o desgaste, aumenta a rotina. Como eu disse, você não sai do seu ambiente de trabalho, você está sempre ali, naquele ambiente que já lhe gera estresse, né? O seu ambiente de descanso é o mesmo que lhe gera estresse, e isso causa uma dubialidade no nosso cérebro muito grande.
Desequilíbrios emocionais, que tem a ver com isso que eu acabei de falar, né? A gente fica mais sensível, mais estressado, acaba que desconta no familiar, aí começam as brigas, começam as confusões. Problemas de saúde até, né? Até chegar ao ponto de desenvolver uma depressão, um estresse muito severo, um desgaste físico, mental muito grande, e aí aquele cuidador precisa até de auxílio médico para isso. Problemas na vida profissional, porque às vezes tem que dar conta de ser cuidador em casa, mas também tem um trabalho fora, né? Precisa manter a casa, precisa cuidar dos filhos da pessoa mesmo, então muitos problemas. Além disso, a diminuição das atividades de lazer, porque como eu disse, está lá no ambiente de trabalho e também no ambiente de descanso, tudo junto. E acaba que nem descansa, nem trabalha direito e vira uma confusão. Então este cenário, gente, ele é muito comum. E eu quero que vocês entendam a importância da gente educar as pessoas a entender que o cuidador, muitas vezes, ele é necessário para a saúde da família inteira, não é apenas para a saúde do indivíduo, né? É dos filhos, para eles ficarem menos sobrecarregados, né? É do marido, da esposa. E claro que o filho, ele não vai deixar de ser menos filho por precisar de ajuda, né? Ele pode ser cuidador da mãe, do pai, claro que pode, mas muitas vezes ele não tem lá as técnicas, ele não tem o conhecimento, não tem as habilidades e vai juntar todo o estresse, né? Toda a tensão que já é ver um ente querido doente e isso muitas vezes acaba mal. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, claro que o cuidador sendo familiar tem suas vantagens, que não foi o foco de hoje, mas é claro que tem a vantagem de ter mais carinho, mais ternura, mais atenção, mas tem muita desvantagem, tem muito conflito. Então, sejam proativos no sentido de quando vocês chegarem, forem contratados, né? E encontrarem um cenário onde antes tinha um cuidador como familiar, ou quando o cuidador é sempre presente também quer ajudar como familiar, ele é um familiar e não deixa de ser cuidador e contrata você, tenha calma, né? Tenha manejo. Entenda que aquela pessoa às vezes já está num pico de estresse, já lhe contratou porque já não aguenta mais, já passou por muitos conflitos, já está psicologicamente muito abalado. Então, muitas vezes os conflitos, eu vejo muito aluno meu relatar isso. Professora, meu conflito não é nem com o meu paciente, é com a filha dele. Estressada, é com o filho, é com a mulher, é com o esposo. Porque às vezes o paciente tá lá, coitado, super bem, adorando você, mas a família tá lá em cima, cobrando. Por quê? Porque eles já vivem num estresse tão grande de antes de ter sido cuidador, que aí quando chega uma pessoa, eles querem descarregar, né? E outro aprendizado de hoje é, se você um dia precisar ser cuidador de um familiar, saiba já do que irá enfrentar, né? E saiba lidar da melhor maneira possível, também assumindo para você mesmo e para a família, se precisar de ajuda, não tem problema nenhum, certo? Então, quais são as necessidades dessa pessoa, né, que é cuidador e que é familiar? É muito importante que ele tenha um suporte emocional, psicológico, uma terapia, que a família apoie, né? Tem que ter apoio formal da família. Ah, não, final de semana deixa que eu fico. Ah, não, de 15 em 15 dias vem pra cá. Então, esse apoio é muito necessário, né? Além disso, uma comunicação adequada, que ele possa se expressar, dizer quando está mal, quando não está se sentindo bem, o que não está confortável para ele não descarregar essa tensão no paciente, né? Além disso, ser responsável por tudo não é algo legal, né? Às vezes, aquele familiar, ele fica com responsabilidade de tudo na vida daquele paciente. Não divide com outras pessoas da família. Então, ele fica sobrecarregado, gente. Então, a gente tem que entender que é uma sobrecarga muito grande já ter alguém na família doente. E precisar cuidar desse ente querido é mais sobrecarga ainda, tá? Então, não é fácil. Definitivamente, gente, não é fácil, certo? Uma dica de filme para vocês. Esse filme chama-se Amor, um filme lindo, tá? Assistam aí na semana. Eu vou precisar que vocês assistam ele para vocês me dizerem o que sentiram, pra gente conversar um pouco sobre isso, tá? Indicação maravilhosa, não deixem de assistir. Procurem aí nas plataformas de filmes para vocês assistirem. O exercício de fixação, vocês já sabem como funciona, né? Marca lá as alternativas que vocês acham certa, depois aperte em enviar. Mas essa semana, nosso exercício de fixação vai ser um pouquinho diferente. Eu quero que vocês relatem como você reagiria se precisasse cuidar de um familiar. Ou se você já precisou cuidar, como você se sentiu, tá? Então, vai ser só uma pergunta, um texto lá,
aberto para vocês escreverem o que vocês quiserem. Não precisa ser grande não, gente, o texto, tá? 1, 2 frases, mas só para que eu saiba como vocês estejam se sentindo. Não existe resposta certa. É só para vocês desabafarem, tá bom? Belezinha? No nosso próximo conteúdo, a gente vai falar sobre direitos trabalhistas do cuidador. Está imperdível, muito importante, um tema muito relevante para que você entenda quais são os direitos que você tem na sua profissão, tá certo? Então, não perca. Eu aguardo vocês. Até a próxima e estudem. Beijo!